Alunos, começamos aqui a nossa aula de Educação Física, que é o professor Wesley, e a nossa aula é sobre o assunto capacidades físicas, ok? Então vamos lá, conhecer melhor o conceito de capacidades físicas. Capacidades físicas motoras são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras possíveis de treinamentos comumente classificadas em diversos tipos, como resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora, destreza. Então a gente vê aí que as capacidades físicas são as formas de como o nosso corpo pode agir, de como o nosso corpo pode se movimentar, né? É uma divisão de formas. Ou seja, colocando força sobre alguma coisa, sobre algo. Então essa capacidade física é chamada de força. Se locomovendo de um lugar para outro, para medir ou para saber, isso é a questão da velocidade. Então, aí são divisões, né, sobre as capacidades físicas motoras e ajuda muito no nosso conhecimento, no nosso cotidiano, certo? A gente vê na foto aí exemplos, a gente vai conhecer melhor. São classificadas em dois domínios, condicionais e coordenativas. Os condicionais são as capacidades determinadas pelos processos energéticos e metabólicos, obtenção e transformação da energia. Possui caráter quantitativo, exemplos: resistência, força, flexibilidade. E as coordenativas são essencialmente determinadas pelos processos de organização, de controle e de regulação do movimento. Possuem um caráter qualitativo, exemplo: equilíbrio, orientação, reação e ritmo. Então, a diferença é essa. Os condicionais, ela requer de você uma força energética. Você pensa, você age e o corpo reage, né? O corpo traz para você o que você quer. Você quer correr, então eu vou correr. E aí, né, o seu corpo lhe facilita esse movimento. Já as coordenativas depende também, né, da organização do seu corpo, da forma como o seu corpo se organiza para certa atividade. Por exemplo, para o ritmo, você precisa, além do seu corpo organizado, tem que ter a relação com a música e você tem que estar em harmonia com a música. A questão da agilidade, que é uma coordenativa também, não está aqui mencionado. A agilidade, tem agilidades que você consegue para algumas atividades. Uma atividade, por exemplo, um esporte, futebol. Tem alguns que têm mais facilidade de realizar de melhor forma o futebol, outros não conseguem jogar bem, não tem tanta facilidade em jogar e preferem e conseguem em outros esportes, são melhores em outros esportes. São exemplos, tá? Então aí define-se um pouco aí coordenativas e condicionais. Força é o que? A capacidade de reagir contra uma resistência, habilidade que permite um músculo ou grupo de músculos produzir uma tensão e vencer ou igualar-se a uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Então, né, essa capacidade aí, essa habilidade aí do músculo aí, colocar força e tracionar algo, alguma coisa, né, que já vimos que é um exemplo de condicional. Ela pode ser geral, específica, força inicial. Também temos força isotônica dinâmica, força isométrica estática, força explosiva potência, força de resistência e força rapidez ou veloz. Então a gente vai ver rapidinho cada conceito. Então, geral, que visamos o desenvolvimento de todos os grupos musculares. Então, esse movimento de você vai utilizar a força, você vai utilizar, né, o seu corpo, seu metabolismo para lhe dar energia para realizar esse movimento de força. É para a força do corpo todo, você vai utilizar o corpo todo. Específico quando visamos o desenvolvimento de um ou vários músculos, características dos gestos de cada mobilidade. Ou seja, quando você utiliza um ou vários músculos, mas não utiliza o corpo para realizar esse movimento de força completa, ok?
Temos a força inicial, capacidade de um músculo expressar-se rapidamente a força no movimento inicial da tensão criada. Então, assim, é uma força rápida ali, né? Uma força que você vai realizar um certo movimento e você utiliza dessa força inicial de forma rápida. Temos a força isotônica ou dinâmica, que é um tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimentos, suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetidos. Então, o dinâmico, ele é em movimento, essa força, né? E o estático é diferente. É um tipo de força que explica o fato de haver a força produzindo calor e não havendo a produção de trabalho em força de movimento. Você vai colocar força, mas você vai ficar estático, tá entendendo? Você vai ficar parado e vai estar na utilização dessa força. Temos a força explosiva, que é a força de explosão. A habilidade de exercer o máximo esforço de energia em um ato explosivo. É uma coisa rápida, uma força de uma vez que você vai realizar algum tipo de movimento. Por exemplo, você vai pular de algum lugar, você vai colocar força no seu corpo para impulsionar-se a pular de um lugar para outro. Um exemplo. Então temos aí também a força de resistência, capacidade de manter ou repetir a tensão muscular estática e dinâmica, respectivamente, durante um longo período de tempo. Então essa força que você pode ser uma força que você está realizando de forma dinâmica, em movimento, ou força estática, colocando a força mais o seu corpo estático parado, e a quantidade de tempo que vai demorar, aí diga-se, né, especifica-se a questão da resistência. Força rápida ou veloz, ela já está dizendo, é a força mais rápida que você pode ser desenvolvida voluntariamente e na unidade de tempo para a execução de um movimento pré-determinado. Então, meus alunos, velocidade, a capacidade de executar movimentos no mais curto tempo, vocês já devem saber. Então, você vai deslocar-se de um lugar para o outro, isso é definido como velocidade. Então, velocidade de reação é a capacidade de responder um estímulo ou a um sinal visual, auditivo ou tátil. Então, você vai realizar algum movimento do seu corpo, por exemplo, piscar os olhos. Um movimento visual, um movimento do seu corpo. Auditivo, a noção de ouvir algo, né, de forma rápida, é uma velocidade de reação auditiva. Velocidade máxima cíclica, velocidade de deslocamento, também pode ser chamada. É a capacidade de executar ações motoras com a maior rapidez possível na unidade de tempo, ou seja, a capacidade máxima de uma pessoa deslocar-se de um ponto a outro. Então, a capacidade da velocidade de você deslocar-se a um ponto a outro. Você vai deslocar-se e essa velocidade é uma velocidade de deslocamento. Então vai ser contabilizada essa velocidade, você está rápido, você está devagar durante esse deslocamento. É cíclica. A velocidade acíclica é a velocidade de execução de membros. Você vai executar uma atividade, por exemplo, você vai estender o braço para realizar algum movimento e essa contagem, essa velocidade é a chamada cíclica, velocidade de execução de membros, a capacidade de executar uma ação motora com a máxima rapidez de contração muscular, ou seja, de haver membros superiores ou inferiores tão rápido quanto possível. Depende do movimento que você vai realizar. Por exemplo, você pode se locomover, né, usando os membros das pernas de forma rápida, mas não é diferente da questão de, por exemplo, você correr. Aí já é uma velocidade de deslocamento. Você vai fazer um movimento rápido ali. Então, velocidade é um tipo de velocidade de execução dos membros. Um deslocamento rápido e curto. Uma coisa assim de você pular de um lugar para o outro, se movimentar de um lugar para o outro, rápido assim. Resistência qualidade física que permite um continuado esforço durante um tempo determinado. Ela pode ser geral ou local, do seu corpo todo ou de um membro ou de um músculo do seu corpo, tá? Segundo as formas de mobilização bioenergética, né? Resistência aeróbica e anaeróbica. A aeróbica pressupõe um equilíbrio entre o oxigênio que está a ser necessário para o trabalho muscular e o que está a ser transportado na circulação até o tecido muscular, sendo o esforço de média intensidade. Então aí
essa resistência ela envolve aí a questão do oxigênio em seu trabalho, entendeu? E a anaeróbico já é diferente, devido à quantidade intensa. Como é intensa a quantidade de oxigênio durante essa resistência, então o metabolismo energético processa em dívida de oxigênio. É mais lento. Assim, a energia somente será recompensada em repouso, sendo esforços de grande intensidade. Então, aqui é o de média intensidade, é o aeróbico, e o de grande intensidade, a resistência de grande intensidade é a anaeróbica, que esse processo de trabalho do oxigênio durante a realização desse movimento de resistência esse processo de oxigenação é menor, por causa da grande intensidade da carga. Segundo a forma de manifestação do esforço, temos resistência de força, de velocidade e de potência. Então aí temos a resistência de velocidade, temos aí uma resistência, uma maratona, você vai ter a velocidade e vai ter a resistência, uma condição que demanda aí de muito tempo, né? Por exemplo, uma maratona são 42 quilômetros. Então é muito longe, você tem que ter uma resistência para conseguir, você tem que ter treinamento, você tem que ter uma boa alimentação para conseguir realizar e ter essa resistência que é conseguida ao longo de muitos treinos, ao longo de muito tempo. A resistência de potência, como vimos aqui, ela, por exemplo, é uma resistência de fazer uma locomoção. Por exemplo, esse cara vai pular de um lugar para o outro, então ele tem uma resistência de colocar essa força, né, e fazer a locomoção. Temos aqui também, aqui é um exemplo de resistência de força, pode ser visto aqui também. Então, você vai ficar fazendo esses movimentos aí, flexão, né? Então, para você conseguir realizar, você precisa de uma certa resistência, né? Uma resistência de força, para conseguir realizar durante um determinado tempo específico, que você até, né, o seu corpo conseguir, né? Então vamos lá. Flexibilidade pode ser evidenciada pela amplitude dos movimentos das diferentes partes do corpo. É dependente da elasticidade muscular e da mobilidade articular, certo? Então, o desenvolvimento da flexibilidade pode ser geral ou específica. Geral consiste na amplitude normal da oscilação das articulações, especialmente nas principais articulações, ombro, anca e coluna vertebral. Então, aí de forma geral, essa parte superior do nosso corpo, todo o tronco e os membros, né? E específico consiste na amplitude necessária para a realização dos movimentos específicos de cada modalidade, certo? Exercício que trabalha a flexibilidade, que utiliza-se todo o corpo, né? Você está ali utilizando todo o tronco para ajudar nesse movimento, utilizando os membros superiores também, os membros inferiores, para utilizar essa flexibilidade, esse movimento que vai deixar o seu corpo. Requer também continuidade, para poder cada vez você ter mais elasticidade, flexibilidade, entendeu? Isso pode ser trabalhado em vários tipos de exercícios. Coordenação motora é a capacidade de realizar complexos de modo conveniente para que possam ser realizados com o mínimo esforço, tanto em ações previsíveis como imprevisíveis. Possuem a capacidade de organizar e regular o movimento, constituindo-se na base da aprendizagem, execução e domínio dos gestos técnicos. Então, a coordenação é a forma como você executa certa atividade. Ela já é um tipo de capacidade coordenativa, é a coordenação motora, é um dos tipos que a gente vai ver. Então, para você realizar certo movimento, você precisa ter uma coordenação. Por exemplo, jogar bola, tem que ter uma coordenação para jogar o futebol bem, para você conseguir ser jogar bem de certa forma. Ou qualquer outro tipo de esporte, ou qualquer outro movimento. Você precisa sempre de coordenação, né, para realizar certo movimento. Outras habilidades, questão da postura, então é muito variável. Depende de qual a forma como você vai trabalhar a questão da coordenação, em qual movimento, em qual atividade. Equilíbrio é a capacidade de assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a força da gravidade. Então, equilíbrio é uma das capacidades coordenativas. Força, flexibilidade, resistência,
velocidade, como a gente viu no começo, são condicionais. O seu corpo lhe dá a possibilidade, através do metabolismo, de conseguir realizar esse movimento de energia, né? Trabalho de energia. Coordenativas, né? Questão da organização, do controle, da regulação do movimento. Possui caráter qualitativo. Então, continuando aqui, equilíbrio, né? Pode ser de 3 tipos. Capacidade de assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a força da gravidade. Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e equilíbrio recuperado. Equilíbrio estático, adquirido em determinada posição. Equilíbrio dinâmico, adquirido durante o movimento. Então, estático é parado em determinada posição. Para você conseguir esse equilíbrio. O equilíbrio dinâmico adquirido durante o movimento e o equilíbrio recuperado explica a recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado em movimento. Depois de ficar em movimento e conseguir fazer esse equilíbrio recuperado, chamado. Então, você andar sobre, um exemplo aí, andar sobre a prancha, né? Os surfistas, ele tem que ter aquele equilíbrio e um equilíbrio dinâmico, porque é um equilíbrio em movimento, tá? Esse equilíbrio aí na fita que esse cara tá, ele tanto pode ser estático, quanto dinâmico, quanto recuperado. Depende, se ele estiver parado lá, vai ser um equilíbrio estático. Se ele estiver em movimento caminhando sobre a fita, vai ser dinâmico. E se ele, e claro, é recuperado, porque para ele realizar e ficar equilibrado, ele tem que fazer um movimento de preparação, né? De subir e tal. Então, é isto. A agilidade também é uma capacidade coordenativa que precisa de organização, né? Entre outras, os conceitos para a questão da coordenativa. A agilidade é a qualidade física que permite mudar a direção do corpo no menor tempo possível, conhecida como velocidade de troca de direção. Para a agilidade, a flexibilidade é importante. Então, envolve aí já outra capacidade, que é uma condicional, que é a flexibilidade. A gente vai ver também o ritmo, é uma ordenação dos movimentos, sequência de movimentos repetidos várias vezes, de forma equilibrada e harmônica, e geralmente com algum som, né, para ter o ritmo. Descontração é o fenômeno neuromuscular resultante da redução da tensão na musculatura esquelética, capacidade do indivíduo de recuperar-se de esforços realizados, sendo total ou diferencial. Então a gente viu aí as capacidades motoras, a gente viu os conceitos, né, da maioria, e é muito bom, né? Porque aí é um conhecimento do seu próprio corpo, e para realizar tem que ter o trabalho aí de treinamento, de conformidade dos movimentos e continuidade. Então logo estaremos juntos em sala de aula novamente, com fé em Deus. Obrigado pela atenção. Valeu!